E aí, galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Claudei e hoje a gente vai dar continuidade aos nossos assuntos. Vamos para a aula de número 4, certo? Vamos falar das funções nitrogenadas. Quem quiser acompanhar aí de casa com o livro, o livro é o volume 2, certo? Vamos lá primeiro entender o que é essas funções nitrogenadas, tá certo? Função nitrogenada é todo composto que tem, toda cadeia orgânica que possui nitrogênio na sua estrutura. A gente viu as funções oxigenadas que tinha a presença do oxigênio. Nas funções nitrogenadas pode ou não também ter oxigênio, certo? Mas elas vão ser consideradas nitrogenadas porque a gente tem o hidrogênio na estrutura, certo? Então, não importa se ela tem oxigênio ou não, se ela tiver nitrogênio, ela vai ser considerada uma função nitrogenada. Então, vamos para aqui para a primeira função nitrogenada. A primeira função que eu trouxe aqui para vocês vai ser a amina, certo? Aminas. Aminas são compostos nitrogenados que são obtidos a partir da amônia, que é o NH3. Vou circular aqui para vocês. NH3 pela troca de 1, 2 ou 3 hidrogênios. Então a gente pode tirar um hidrogênio, 2 hidrogênios ou 3 hidrogênios por substituintes orgânicos, que vão ser cadeias do tipo alifáticas ou aromáticas. Pode ser qualquer uma das duas, desde que eu troque pelo menos um desses hidrogênios. Certo? Então aqui eu trouxe para vocês esses dois exemplos aqui. Uma cadeia alifática, certo? Tá aqui, eu troquei um hidrogênio por uma cadeia desse tipo, e aqui eu tenho um outro exemplo, que é uma cadeia aromática, que eu troquei um hidrogênio por um composto aromático, certo? Essa cadeia, esse radical, vai estar ligado ao meu nitrogênio, que pode ter 2, 1 ou nenhum nitrogênios. Isso vai depender da quantidade de substituintes que a gente for tirar de hidrogênio, tá certo? Esses exemplos que eu coloquei aqui, eles só tiram um hidrogênio, tá vendo? Eu tinha NH3, agora aqui eu vou ter NH2 e aqui também NH2, certo? Então eu vou substituir somente um dos hidrogênios. A nomenclatura das aminas, ela é desse tipo, gente. Olha, temos dois tipos de nomenclatura. Eu posso ter aqui a nomenclatura de cadeia primária e nomenclatura de cadeia secundária ou terciária, tá certo? Dois tipos. As aminas primárias, como eu falei aqui no início, elas são classificadas porque a gente tinha um NH3 e só um desses hidrogênios é substituído por uma cadeia. Então a gente vai ter o quê? NH2. Certo? Quando eu tiver NH2, ela é uma amina primária. Ligada a uma cadeia, é uma amina primária. Quando eu tiver NH e tiver dois radicais, aí ele vai ser uma amina secundária. E quando eu tiver um nitrogênio ligado a 3 radicais, ele vai ser uma amina terciária, tá certo? Então aqui vamos primeiro à nomenclatura das aminas primárias. Eu vou utilizar o prefixo, que é a quantidade de carbono. Se eu tiver ramificação também, eu vou colocar aqui. O infixo vai ser o tipo de ligação. Depois a gente vai colocar a localização do grupo NH2, certo? Que é o responsável pelas aminas primárias. E a terminaçãozinha amina. Certo? Então eu tenho o prefixo, cadeia principal, infixo, tipo de ligação, localização do grupo NH2, que ele pode ou não estar no primeiro carbono, certo? Isso vai depender da minha cadeia, a gente vai analisar as cadeias e vai observar ali onde eles estão localizados. E eu vou ter aqui também a palavrinha amina, que vai encerrar essa minha nomenclatura. Então, eu coloquei aqui vários exemplos para vocês. Então, vamos analisar aqui. Um carbono, eu tenho MET, ligação simples AN, e a terminaçãozinha amina. Tá ok? Eu vou separar aqui, ó, MET, AN e a terminaçãozinha amina. Vamos para o outro exemplo. Nesse outro exemplo aqui, eu vou selecionar primeiro aqui a minha cadeia principal. Tá certo? Professor, esse NH2 vai ser ramificação? Não, ele não vai ser ramificação. Lembra que para a gente identificar a ramificação, eu preciso ser carbono, certo? Pode ter carbono fora da minha cadeia principal. Qualquer outro elemento fora da minha cadeia principal, eu não considero ele como ramificação. Então, NH2, oxigênio, hidrogênio fora da minha cadeia principal, eu não vou considerar ele como ramificação. Ramificação é só quando eu tiver carbono fora da minha cadeia principal. Então, vamos contar aqui. A numeração, a gente sempre vai priorizar esse funçãozinho aqui, a posição dela, do NH2. Então, eu posso começar aqui de cima, 1, 2, 3, 4. Nomenclatura para 4 carbonos é but, certo? But.
AN, porque eu tenho ligação simples, e 2, que é o 2 amina, que vai ser a posição do meu grupo amina. Ó, carbono 1, carbono 2, certo? Vamos aqui ao próximo exemplo. Eu tenho um exemplo de cadeia fechada. Lembrando aqui, ó, quando eu tenho cadeia fechada, eu coloco o ciclo, certo? A palavrinha ciclo. Ciclo, X, porque são 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Hexan, a ligação simples. Opa, aqui. E deixa eu apagar aqui para não confundir vocês. Pronto. Agora ficou mais legal. Hexan, observem que esse hexan, ele não tem o Hzinho, tá? Se eu for utilizar a palavra ciclo junto com a palavra hexan, eu posso tirar o hidrogênio, não, posso tirar o H. Já estou tão acostumado a falar hidrogênio com H que a gente até fala aqui confundindo. A gente pode tirar esse Hzinho do X, certo? Quando a palavra ciclo estiver junta. Posso tirar se estiver junto. Se não estiver junto, eu posso colocar ali bonitinho, tá? É só questão de estética mesmo. Então aqui, ó, hexamina, que é a terminaçãozinha do meu grupo amina. Eu não coloquei o número aqui, número 1, porque a gente já sabe que a posição de número 1 não é necessário você colocar a terminaçãozinha, tá certo? Você coloca se você quiser o número 1. Se você não quiser, não é necessário você colocar, tá certo? Então aqui, ó, vamos ao próximo. Essa minha cadeia aqui, ó, selecionei aqui o meu grupo amino, ó. Olha aqui, ó, já tem um exemplo que eu tenho a numeração 1 no posicionamento. Eu tenho quantos carbonos aqui, ó? 1, 2, 3. 3 carbonos de cadeia principal. Peguei aqui a minha ramificação, certo? Ela vai estar em qual carbono? 1, 2, 2 metil. São 3 carbonos na minha cadeia principal. 1, 2, 3. Prop. Ligação simples AN. Posicionamento do meu grupamento amina está aqui, e a terminação que vai indicar que eu tenho uma amina, certo? Então essa, gente, é a nomenclatura para as minhas aminas primárias. A gente já vai para a nomenclatura das aminas secundárias e terciárias. Olha aqui, ó, que eu falei para vocês. Eu tenho 3 exemplos de aminas secundárias, e aqui eu não coloquei, mas serve também para terciária, tá? Vou colocar aqui, os 2 tipos, certo? Aqui, ó, vou explicar para vocês como é que a gente identifica uma amina secundária e uma amina terciária. A amina secundária, gente, olha, ela tem 2 radicais, ó, só um hidrogênio e 2 radicais. Aqui do mesmo jeito, 2 radicais e só um hidrogênio. 2 radicais, só um hidrogênio. Aqui na amina terciária, eu vou ter 3 radicais, ó, não tenho nenhum hidrogênio ligado ao meu átomo de nitrogênio. 3 radicais. Certo? Então, como é que eu vou considerar aqui? Gente, a cadeia principal, primeiro a gente vai selecionar a cadeia principal, é o grupo que indicar mais carbonos. Essa é a classificação de cadeia principal. A minha cadeia principal vai ter geralmente o maior número de carbonos. Professor, mas se a quantidade de carbonos ela for igual, como é que eu vou fazer? Tudo bem. A gente escolhe um para ser a cadeia principal e as outras vão ser, com o mesmo nome, vão ser também o grupamento que está ligado ali, de menor prioridade, tá certo? Eu sempre vou encontrar a cadeia principal com o maior número de carbonos, mas caso eu tenha quantidade de carbonos iguais, uma delas eu vou escolher para ser a minha cadeia principal. Pode ser qualquer uma. Se ela tiver a mesma quantidade, pode ser qualquer uma. Tá certo? Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o N, o radical de menor prioridade, e depois eu vou seguindo com prefixo, infixo e a palavrazinha amina. Tá certo? Bom, o radical de menor prioridade vai ser o quê? N, eu tenho aqui um carbono. E aqui eu tenho 2 carbonos, 1 e 2, do meu lado direito. Por que é que esse aqui vai ser o de menor prioridade? Porque ele tem menos carbono. Então essa aqui vai ser a minha cadeia principal. Então, essa aqui vai ser a ramificação. N, metil, 2 carbonos aqui, et, ligação simples na minha cadeia principal, AN, e a terminaçãozinha, amina. Viu como é simples? Vamos fazer um outro exemplo. Olha aqui, ó. Eu tenho 2 carbonos iguais, aqui, 2 radicais iguais, de mesma quantidade de carbonos. Ó, 1, 2, aqui eu tenho 1 e 2 também. Eu vou apagar bem aqui o que eu já risquei para não confundir vocês.
Pronto. Aqui, ó, os dois têm a mesma quantidade. Eu vou usar N. Como os dois têm a mesma quantidade, eu posso colocar o etil, porque eu escolhi um. Vou escolher esse aqui como o meu radical de menor prioridade. Esse aqui como a minha cadeia principal. Então eu coloco N-etil, et, porque eu tenho 2 carbonos na minha cadeia principal. Olha, 1, 2. AN, porque é a ligação simples. E a terminaçãozinha, amina. Tá certo? Então aqui já coloquei a minha respostinha. Vou apagar aqui os outros, que eu já risquei, para não confundir na hora que eu estiver fazendo. Ó, gente, aqui de novo. Esse aqui eu já tenho uma diferençazinha bacana. E quem é que vai ser a minha cadeia principal aqui? Esse aqui da minha cadeia principal vai ser a cadeia mais longa, e essa aqui é a de menor prioridade. Esse aqui, por que essa daqui é a cadeia principal? Olha aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos. Nesse outro lado aqui, eu só tenho 2, então essa aqui vai ser a minha cadeia principal, certo? Cadeia mais longa. Então eu vou colocar N, o radical de menor prioridade, etil. Depois eu venho aqui prop, porque são 3 carbonos, ligação simples a N. O grupamento, gente, amina, ele colocou aqui o número 1, mas eu havia falado que não é necessário a gente colocar essa numeração 1 para o meu grupamento. Mas se colocar também não está incorreto, tá certo? Vamos aqui agora a uma amina terciária. Isso foi para aminas secundárias. Vou separar elas aqui, porque agora eu vou falar só de amina terciária. Primeiro, eu vou selecionar a minha cadeia principal, olha, 1, 2 carbonos, 1, 2 carbonos, 1, 2 carbonos. Professor, todas elas têm a mesma quantidade de carbonos. Como é que eu vou fazer? Vou escolher, da mesma forma, vou escolher um para a minha cadeia principal e as outras para os radicais de menor prioridade. Aqui, eu vou separar como elas estão ligadas no nitrogênio. Lembra que com a numeraçãozinha de cadeia ramificada, a gente separava por vírgula. Aqui o N a gente vai utilizar ele como se ele fosse um número. A gente também vai separar ele com vírgula e com traço. Então, N, vírgula N, porque são iguais, tá? Dietil e depois etanamina. No outro exemplo, eu já tenho cadeias de tamanhos diferentes. Então, já dá para você entender melhor quando eu tenho cadeias de tamanhos diferentes. Quem vai ser a minha cadeia principal? Olha aqui, ó, cadeia mais longa de carbonos. Esses dois aqui, com 1 e 2 carbonos, vão ser os radicais de menor prioridade. Agora, professor, quando eu tenho 2 radicais de menor prioridade e os dois são de tamanhos diferentes, quem é que vem primeiro? Gente, ordem alfabética. Anota aí no caderno de vocês, se vocês estão estudando aí agora. Anota aí. Radical de menor prioridade, quando a gente vai colocar a nomenclatura de radical de menor prioridade, a gente vai considerar a ordem alfabética, tá? Então aqui, ó, N, porque eles são diferentes aqui. Se fossem iguais, a gente fazia igual ao anterior, N, vírgula N e o nome. Mas aqui, como eles são diferentes, a gente vai colocar N, etil, traço, N, metil. Ó, viu só como eu tenho aqui ordem alfabética? Tá certo? Ordem alfabética aqui para os dois. Prop, porque eu tenho a cadeia principal, AN, ligação simples, e a terminaçãozinha amida. Viu, gente? Então, aqui, quando eu tenho diferença, eu vou colocar em ordem alfabética. Quando eles são iguais, a gente pode separar NN com vírgula, certo? Então, vamos passar aqui. Propriedades importantes. Gente, são compostos apolares, tá certo? As aminas primárias e secundárias fazem ligação de hidrogênio. Aqui a gente vai ter esse apolar se for igual. Por exemplo, aqui ó, no N de etiletanamina vão ser iguais, então eles vão ser considerados como compostos apolares. As aminas primárias e secundárias fazem ligação de hidrogênio. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu tenho o hidrogênio ligado ao nitrogênio. Lembra lá o FON, flúor, oxigênio ou nitrogênio ligado diretamente a um átomo de hidrogênio? A gente vai ter uma ligação de hidrogênio na amina primária e secundária. Aqui, ó, na primária, tá vendo? Ó, NH2, na secundária também. Já na terciária, a gente não tem nenhum átomo de hidrogênio. Se os ligantes forem iguais, a minha molécula é apolar. Se eles forem diferentes, ele tem uma polaridade muito baixa, mas tem. Certo? Então aqui, ó. E as terciárias não fazem ligação de hidrogênio, tá certo? Ele não tem hidrogênio ligado lá no nitrogênio. Eles possuem pontos de fusão e de ebulição mais altos do que os compostos apolares,
certo? As aminas com até 5 carbonos são solúveis em água, com 6 ou mais ele já perde essa solubilidade. Essas aminas com 5 carbonos, gente, ele quer dizer que eu tenho uma amina primária ou secundária. As terciárias, a gente vai ter uma solubilidade já um pouco diminuída por conta dessa ligação de hidrogênio que não vai existir, e elas possuem caráter básico. O nitrogênio, a presença do nitrogênio ali na minha estrutura vai definir, vai conferir um caráter básico para esse meu composto, certo? Então vamos passar aqui. Amidas, vamos para as amidas. A gente estava aprendendo amina, tá? Com N, agora vamos para as amidas com D. Definição. Amidas pertencem à classe dos compostos carbonílicos. Amida é todo composto que possui nitrogênio, coloquei até maiúsculo aqui, ligado diretamente ao grupo carbonila. Viu só, gente? No início do vídeo eu falei de funções nitrogenadas, que a gente vai ter nitrogênio, pode ter ou não. Esse é o caso. Nas aminas a gente não tem oxigênio, mas nas amidas a gente vai encontrar o oxigênio. Imagina aí um éster, por exemplo. Um éster ele tem ligação com o carbono, né? O oxigênio ligado a um carbono, e a gente desce nesse carbono e tem mais um oxigênio. Nas amidas a gente vai ter, um nitrogênio, certo? Então, quando eu tenho uma carbonila ligada a esse átomo de nitrogênio, a gente vai ter uma amida primária. Quando eu tenho duas carbonilas, uma aqui e outra aqui, eu vou ter uma amida secundária. Quando eu tenho 3 carbonilas aqui ligadas nesse mesmo nitrogênio, eu vou classificar eles como uma amida terciária, tá certo? Primária, só uma carbonila, secundária, 2 carbonilas e terciária, 3 carbonilas, certo? Então a gente vai ter carbonila ligada a um nitrogênio. Carbonila, lembrando, carbono com dupla oxigênio. Carbono com dupla oxigênio, eu tenho carbonila. Quando eu tenho ligado a um nitrogênio, eu classifico como uma amida. Quando só é uma carbonila nesse nitrogênio, amida primária. Quando eu tenho 2 carbonilas, amida secundária. Quando eu tenho 3 carbonilas ligadas no mesmo nitrogênio, amida terciária. Certo, gente? Então vamos passar aqui. A nomenclatura das amidas, gente, ela é um pouco parecida com os ácidos carboxílicos e ela é um pouco parecida com as aminas. Quando eu tenho somente um radical numa amida primária, eu posso colocar a nomenclatura igual dos meus ácidos carboxílicos, por exemplo. Só que a terminação a gente termina com amida. Já quando eu tenho amidas secundárias e terciárias, essa nomenclatura vai mudar um pouquinho, certo? Ela vai continuar parecida com os ácidos carboxílicos, mas a gente vai ter uma característica das aminas. Olha aqui, a característica que eu falo é esse NN, tá certo? Então vamos lá, vamos explicar aqui de um por um. Prefixo, aqui, que é o prefixo é a cadeia principal, se tiver ramificação, infixo, tipo de ligação, e a terminação, amida. Vamos aqui ao primeiro exemplo. Eu tenho aqui a minha cadeia principal. Essa minha cadeia principal, ela sempre vai incluir o grupo da minha carbonila, certo? O carbono da minha carbonila. E a numeração, ela vai iniciar desse mesmo carbono, tá certo? Esse carbono aqui, vou até fazer uma setinha. Esse carbono aqui é o de número 1, é o carbono de número 1. Então, sempre ele vai iniciar aqui desse carbono, tá? Então, vamos lá. Numeração 1... 2 carbono 2 e carbono 3. Pronto. Aqui eu tenho uma ramificação, ela é do tipo metil, ela vai estar localizada no carbono 2, então 2 metil, próprio porque são 3, ligação simples a N e a terminação amida. Pronto. A amida primária é mais simples, é bem mais simples do que as outras nomenclaturas. Vamos aqui para uma amida secundária. Agora, nessa amida secundária, a gente precisa colocar o radical. Vamos lá, aqui eu encontrei aqui a minha cadeia principal, tá aqui bonitinha. Tenho a carbonila, o nitrogênio ligado à carbonila, e eu tenho um CH3 ligado nesse nitrogênio. Ele vai ter que indicar a posição. Como é que eu vou saber a posição? Olha aqui, N-metil. N quer dizer que o metil está ligado nesse nitrogênio. Se eu tivesse dois radicais ligados ali, a gente colocaria N, metil propanamida. Certo? Dimetilpropanamida.
Mas como eu só tenho um, N-metil, prop 3 carbonos, AN, terminaçãozinha, amida. Outra coisa, gente, as amidas elas podem ser classificadas como primária e secundária dependendo da quantidade de ligações também nesse nitrogênio. Tá? Aqui no slide passado eu falei sobre carbonilas também, né? Aqui a carbonila é considerada como carbonila, 2 carbonilas é considerada como secundária, 3 carbonilas é como terciária, mas aqui também a gente pode considerar como secundária e terciária pelos radicais que estão ligados nesse nitrogênio, tá certo? Eu acredito que tenha ficado essa dúvida também. Mas já explicando essa dúvida, olha, se eu tiver um radical aqui, ela pode ser considerada secundária também, tá? Se eu tiver 2, como o exemplo aqui de baixo, ela também pode ser classificada como terciária, tá? Então vamos lá. Nesse aqui de baixo, eu selecionei a minha cadeia principal. Pronto. Eu encontrei ramificação aqui. Eu encontrei ramificação aqui. Olha, e tenho 2 radicais ligados nesse meu nitrogênio. Então eu vou colocar N, porque os dois estão ligados no mesmo nitrogênio, seguindo a ordem alfabética lá das aminas. Lembra? A gente fez em ordem alfabética. NN é etil, porque tem 2 carbonos aqui. Metil, porque só é um. NN é etil, metil. Pronto. Fiz aqui o que está ligado no meu nitrogênio. Agora eu vou fazer o que está ligado na minha cadeia principal. Professor, ele tem ramificação e tem o grupo do nitrogênio. Quem é que vem primeiro? Grupo do nitrogênio. Depois é que eu venho as ramificações da minha cadeia principal, certo? Então vamos lá. Ramificações na cadeia principal, ó, carbono 1, aí eu venho carbono 2, carbono 3, carbono, vou botar aqui desse lado, 4, carbono 5, carbono 6. Pronto. Já posso colocar aqui 3 metil e 4 etil. Só que nas ramificações a gente vai na ordem alfabética também. Lembra? Essa regrinha sempre existiu. Então 4 etil, 3 metil. Pronto. Coloquei as ramificações. Agora eu vou para a minha cadeia principal. Minha cadeia principal ela tem 6 carbonos. X. Ligação simples. Só tem ligação simples aqui? Sim. AN. E a terminaçãozinha amida. Pronto? Gente, as nomenclaturas de todas elas... Aqui é um D. Corrige aqui. As amidas. Tá. Essa terminaçãozinha aqui de todas as minhas amidas... no caso aqui, a nomenclatura de todas as amidas, ela tem uma quantidade maior de detalhe do que os outros compostos. Mas depois que você vai pegando a prática, fazendo todas as nomenclaturas, fica muito mais simples vocês fazerem essas nomenclaturas, tá certo? O segredo é ficar praticando, identificar a minha amida, é muito simples também, nomenclatura é só prática. Se você pegar a prática, você vai conseguir muito facilmente colocar a nomenclatura delas. Aqui também vou consertar. Amidas, tá, gente? Aqui. Propriedades importantes das amidas. Tá? São bastante polares e podem fazer ligações de hidrogênio entre si, que foi o que eu mostrei lá no início, a questão das carbonilas, tá? Ele possui ponto de fusão e de ebulição muito elevados, até mais que os ácidos carboxílicos de mesma massa molar, por conta dessa cadeia, a presença da quantidade de carbonos e o tipo de ligação que está fazendo ali vai influenciar também o ponto de fusão e de ebulição, como todos os outros compostos. As mais simples, quando eu falo mais simples, primária, sem muitos carbonos, são solúveis em água e não são solúveis em substâncias apolares, porque a gente vai ter a presença de polaridade ali, tá? Então ela pode solubilizar em água, mas em substâncias apolares ela não vai solubilizar. E em geral, todas são solúveis em água e em éter, tá? Todas, quando a gente fala, todas simples. Todas as simples. Eu vou até circular aqui e colocar a setinha para cá. Todas as simples são solúveis em água e em éter, certo? Trouxe aqui algumas questões para a gente colocar em prática essa identificação, pelo menos a identificação de alguns compostos que a gente já viu, né? A gente vai relembrar alguns que a gente já viu e vai praticar mais sobre as aminas e as amidas, tá? Já conseguimos identificar, já colocamos nomenclatura, agora vai ficar bem mais simples.
Bom, o Saquinarvi é um fármaco administrado a pessoas que possuem SIDA, síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS, e é capaz de inibir a HIV protease do vírus, evitando sua maturação. Essa questão 2 aqui, gente, ela tá lá nos exercícios de fixação, na primeira parte, tá? Desse mesmo capítulo aí, que vocês estão com o livro. Eu não coloquei aqui, mas você pode ir lá que vai encontrar essa mesma questão. As funções orgânicas destacadas em A, B, C e D representam respectivamente. Vamos lá. Em A, eu tenho nitrogênio aqui, ó, tá circulado. Esse nitrogênio não tem nenhuma carbonila do lado, então ele vai ser o quê? Amina. Então a gente pode ter a letra B, letra C, letra D e elimina já a letra A, porque ele fala amida, tá? Então já vou eliminar aqui a letra A. Já vou eliminar aqui a letra E também. Pronto. Vamos à letra B. A letra B eu tenho hidroxila ligada num carbono saturado, então só pode ser álcool, né? Então, aqui. Álcool. Olha, aqui nos outros dois eu tenho fenol, então eu já elimino essa. Já elimino a letra D também. Ficou só a letra C, como é a letra já correta. Mas eu já posso dizer que na letra C está correta, né, o aromático. E na letra D eu tenho uma amida. Por que eu tenho uma amida? Olha aqui, ó, carbonila. Nessa carbonila eu tenho um nitrogênio. É uma amida primária, inclusive, certo? Então aqui está correto. Letra B de bola. Próxima questão, também nesse mesmo... Só continuando, gente. A gente vai estar só... você vai só avançando as questões que você vai encontrando lá bonitinho. Ela está na página 108, tá? Terceira questão. Aqui, ó, o composto denominado comercialmente por aspartame é comumente utilizado como adoçante artificial na sua versão enantiomérica denominada SS-aspartamo. A nomenclatura oficial do aspartamo, especificada pela IUPAC, é 3-amino, 4-benzil, 2-metóxi, 2-oxoetilamino, 4-oxobutanoico e sua estrutura química de função mista pode ser vista. Bom, gente, primeiro eu vou identificar a fórmula molecular. Professor, mas é muito complicado a gente identificar a quantidade de carbonos ou de hidrogênios que tem aqui. A gente pode fazer o seguinte, como essa questão tem fórmula molecular e função para você identificar, vamos ver só qual é o início da minha fórmula molecular, porque já fica mais simples, certo? Porque a gente aqui tem praticamente funções parecidas, então a gente identifica a quantidade de carbonos e já elimina algumas alternativas, tá certo? Então eu vou circular aqui, pelo menos a quantidade de carbonos a gente vai identificar. Então, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A gente elimina a letra B, né? O carbono ele tem 14, a gente elimina a letra D. Olha, ó. Ficou mais fácil, não ficou? Agora a gente pode ou continuar fazendo isso aqui, ou contando os hidrogênios, e os nitrogênios e os oxigênios, ou a gente pode já ir direto resolver a outra parte da minha resposta, que é identificar as funções. Vamos lá identificar, olha aqui. Eu tenho ácido carboxílico, aqui eu tenho amina. Professor, mas ele tem um oxigênio aqui com dupla. Tá ligado nele? Não, ele está ligado num carbono, então ele vai ser amina. Esse aqui, esse aqui sim, é uma amida, tá certo? Aqui, cuidado para não confundir, aqui é um éster, certo? Eu tenho um oxigênio ligado numa carbonila, então eu tenho um éster. Eu tenho ácido carboxílico, vou colocar aqui AC. Eu vou ter uma amida, ou uma amina, perdão, amina. Pronto. Aqui eu vou ter uma amida. Eu vou colocar um AD, terminação amida. E aqui eu tenho um éster, EST. Pronto. Amina. Não tenho álcool. Não tenho nenhum álcool. Já posso eliminar a letra A. Não tenho nitrocomposto. Também posso eliminar a letra E. Fica só amina. Está correto. Ácido carboxílico está correto. Tenho amida também e tenho éster. Resposta à letra C.
Próxima questão é a quinta. Segundo notícia veiculada pela imprensa, o fentanil, solubilidade em água de 200 mg por litro, é representado pela estrutura química. Está entre as 30 novas drogas sintéticas apreendidas na Bahia, identificadas pelo Departamento de Polícia Técnica nos últimos 3 anos. Essa substância química, utilizada em procedimentos médicos como analgésico de ação rápida, é 50 vezes mais potente que a heroína e 100 vezes superior à morfina. Com base na análise da estrutura química do fentanil, escreva o nome da classe funcional representada pelo grupo nitrogenado, que está ligado ao anel benzênico, e apresente um argumento que justifica a solubilidade do fentanil em água. Bom, gente, vamos identificar aqui a função. Ele quer saber a que está ligada às duas. Vou colocar aqui as duas. Eu tenho uma amina e tenho uma amida, tá? Tenho aqui a amina e tenho uma amida. Só que ele quer saber o grupo nitrogenado que está ligado ao anel benzênico, que é esse aqui, tá? Nesse caso aqui, eu vou ter só uma amida. Vou até apagar aqui, ó, riscar. É só uma amida. Aí ele está perguntando para a gente justificar a pequena solubilidade dele em água. Essa solubilidade aqui é muito pouca porque eu tenho uma cadeia muito grande de carbonos, certo? Mas ela vai solubilizar porque eu tenho uma polaridade nessa molécula, tá? Então a explicação é: a polaridade nessa molécula vai solubilizar em pequena quantidade a água, justamente por conta da polaridade. Tá? Anotem aí. A polaridade que vai justificar essa pequena solubilidade em água. Se ele tivesse ligação de hidrogênio, ia ser uma solubilidade muito grande, mas como ele não tem, então tá de boas. Vamos aqui à próxima questão. Eu tenho questão 2 da página 109. Eu vou direto aqui no texto, ou no enunciado, porque já vai facilitar aqui. Mas ele trata aqui o texto trata aqui dessa explicação sobre o taxol, tá? Então vamos lá. Entre as funções orgânicas presentes, vamos ter aqui, eu vou direto aqui na resposta. Eu vou ter aqui cetona aqui, tá? Eu vou ter deixa eu ver. Amida. Eu vou ter éster. Eu vou ter éster aqui. Eu vou ter álcool. Eu vou ter éster aqui. Álcool. Álcool. Éster. Éter. Então vamos lá, qual é a alternativa correta? Eu vou ter amida, também, eu vou ter álcool, também, eu vou ter éter, também. Bicho, pode ser qualquer uma delas. Vamos ao segundo passo aqui, eu vou ter amida e vou ter éster, certo? Então a resposta correta é a letra A. Eu encontrei álcool, circulei aqui, ó. Eu vou ter éster aqui e vou ter amida também aqui. Pronto, resposta é a letra A. Eu encontrei várias funções, mas aqui está dando na alternativa essas aí, álcool, amida e éster, certo? Vamos resolver aqui mais uma questãozinha. Questão de número 6, da página 110. A histamina é uma substância que pode ser encontrada no organismo humano, proveniente da descarboxilação da histidina, conforme representado a seguir. As funções da histidina e da histamina estão presentes, são quais funções aqui, gente, que a gente vai ter? Eu vou ter amina, vou ter ácido carboxílico aqui, tá? Esse CO2H é ácido carboxílico. Lembra daquela representaçãozinha que eu falei? COOH. Então aqui tem um exemplo. Nesse outro lado aqui a gente vai ter amina também, certo? Então eu posso classificar aqui como ácido carboxílico e amina. Essas outras aqui também são aminas, todas elas são aminas, tá? Então a resposta, letra D. E a última questão de hoje, os herbalistas chineses utilizam há mais de 5.000 anos o extrato da planta Mahuang para o tratamento da asma. Um dos componentes ativos nesse extrato é a efedrina, cuja estrutura química está representada abaixo. Bom, a efedrina, ele quer dizer que
É um ácido inorgânico forte? Não, gente, não é um ácido inorgânico forte. Então tá errado aqui, vou arriscar. Possui a função orgânica amina? Tem amina aqui? Ó, tem, ó. Amina em solução aquosa apresentará caráter básico. Olha aqui, ó, a resposta correta é a letra B. Lembra que no início das minhas, que eu estava falando no início do vídeo das aminas, que elas têm o caráter básico? Então, a alternativa é a letra B. Bom, gente, por hoje é só. Qualquer dúvida é só entrar em contato, certo? Um grande abraço e até a próxima.